Hoje eu quero encerrar essa série com vocês. Nós vamos olhar para o final do capítulo de número 4, para os versículos de número 30, de número 35 até o versículo de número 41. Versículos de número 35 até o versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos de número 35 até o versículo de número 41. Nós já vimos ao longo dessa série que o Senhor, Ele chama para perto de si homens para um relacionamento. Multidão não define seguidor de Jesus Cristo, mas aqueles que de fato reconhecem quem Ele é e então se submetem a Ele. Nós já vimos também que o Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu homens simples, comuns, que eu e você talvez não escolheríamos, mas no meio dessa realidade comum, o Senhor fez desses homens grandes ferramentas para serem instrumentos do Evangelho, pregando a palavra. Vimos no domingo passado o Rafael lembrando a gente que o Evangelho é essa semente que ela é plantada no nosso coração. E nós vamos encontrar realidades de corações distintos, alguns duros, outros com muitas pedras, outros uma terra fértil, outras que as coisas desse mundo vão querer roubar. Mas o Evangelho, naqueles que têm um coração disposto a ouvir a sua palavra, ele vai frutificar, ele vai prosperar. E esse ambiente em que o Evangelho cresce, não depende de mim e de você. Ele cresce apesar de nós. É pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje, então, a gente vai olhar para esse trecho final, onde Jesus acalma uma tempestade. E a gente vai perceber qual era a verdadeira tempestade que ele estava acalmando aqui. O texto diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Ele então levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento então se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não possuem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado por aquilo que já ouvimos aqui. Tua palavra cantada, orada. E minha oração é que o Senhor continue falando conosco. Use a tua palavra para iluminar os nossos corações amedrontados pelas circunstâncias da vida. Que ela encontre um solo fértil no nosso coração e produzam frutos que glorifiquem aquele que é Senhor sobre todas as coisas e por isso pode acalmá-las. Que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Que o nosso louvor seja Teu. É assim que oramos em Teu nome. Amém. Eu e você construímos boa parte da nossa vida, toda ela, tentando manter tudo sob controle
em tudo aquilo que a gente faz. A gente gasta muita energia com isso. A gente organiza a agenda, a gente faz planejamento das coisas, a gente faz planejamento financeiro, a gente contrata seguro de carro, de vida, até na morte, para que quando as coisas aconteçam, tudo já esteja preparado e a gente não precise dar trabalho para ninguém. A gente acompanha a localização dos nossos filhos, porque a gente quer saber exatamente onde eles estão. A gente monitora a nossa saúde, a gente cria metas, planeja elas, e a gente tenta prever em todo o tempo o que pode acontecer amanhã, para que a gente evite que essas coisas aconteçam. A cidade que a gente vive nos ensinou a viver assim, irmãos. A cidade que a gente vive, a rotina das coisas, a vida urbana nos ensinou sempre a viver dessa forma, antecipando riscos, administrando crises, tentando impedir que alguma coisa saia do lugar, saia do nosso controle. E não há nada de errado em fazer isso, não há nada de errado em você planejar as coisas, prevenir que as coisas aconteçam. Remediar coisas não é algo interessante quando eu e você podemos antecipar riscos. Mas o problema, ele começa quando eu e você continuamos o planejamento, só que com soberania sobre ele. Acreditando que o planejamento, ele depende de mim, depende de você, para que as coisas fiquem bem administradas, para que elas não saiam do controle. Então o problema não é planejar, o problema é quando eu e você confundimos planejamento com soberania, quando eu e você confundimos planejamento com controle. Esse é o grande problema. Quando eu e você acreditamos que porque organizamos a vida, a gente tem o controle dela e então está tudo bem. Só que aí a vida é cheia de surpresas. Basta um telefonema no meio da noite e a gente percebe que não tem controle sobre as coisas. Basta um resultado médico aparecer na nossa frente e a gente percebe que a gente se desestabiliza, porque a gente não tem controle sobre os resultados da saúde que a gente vive. Basta uma demissão e a gente já fica desesperado, se perguntando como que a gente vai pagar nossas contas, como que vai ficar o convênio, como que vai ficar a escola dos nossos filhos. Basta uma crise no casamento para você se desesperar e vocês começarem a olhar para o futuro, considerando o divórcio e não tendo esperança de que, mesmo em meio a dificuldades, vocês podem solucionar esses problemas. Basta uma dívida inesperada, uma conversa com um filho que diz para você que agora ele está usando droga, e você já não sabe mais o que você fez de errado, como é que isso aconteceu, como é que eu não vi, onde eu falhei com eles. Uma notícia que chega e você então perde as estribeiras. Em poucos minutos, aquilo que parecia estável, firme, controlado, começa a se mover para desesperança, instabilidade, insegurança. É nesse momento então que eu e você descobrimos uma verdade desconfortável para mim e para você. Nós controlamos muito menos as coisas do que imaginamos. A gente acha que controla. A gente acredita que tem domínio sobre elas, a gente acredita que tem controle sobre as coisas, mas aí quando isso acontece, pronto, bem-vindo ao chão da fábrica, bem-vindo à realidade da vida, onde as coisas acontecem, onde surpresas surgem, onde chãos desmoronam, e eu e você não temos controle sobre isso, e aí a gente tem que concordar que a gente tem menos controle do que imaginava ter. No texto de hoje, Jesus vai nos conduzir exatamente para essa realidade. Para dentro de um barco, e no meio da noite, quando tudo parecia controlável, obediente,
vem uma grande tempestade. E essa tempestade mostra para esses homens, para esses discípulos, não apenas a fragilidade deles sobre controlar as coisas, afinal eles conheciam aquilo, eles eram pescadores, mas mostra para eles a verdadeira identidade daquele que está com eles no meio das tempestades da vida. Mostra para eles quem está no barco com eles. E a pergunta então, nessa manhã para a gente será a seguinte: como eu e você, que já concordamos que temos menos controle do que imaginamos, vamos enfrentar as tempestades da vida, porque elas virão, sem dúvida alguma, em algum momento o seu barco será afligido por elas. E a pergunta mais importante: quem é Jesus para você? Quando aquilo que você não puder controlar começar a ameaçar a sua vida. Existe aqui nesse texto algumas verdades que vão nos ajudar a responder essas perguntas, e eu quero compartilhar elas com vocês. A primeira verdade que está inserida nesses versículos, ela está aqui entre os versículos 35 a 37, e eu quero que você observe comigo. E ela vai nos ensinar que o Evangelho, a boa nova, a mensagem do Senhor Jesus, ela nos conduz por caminhos que às vezes eu e você não controlamos. Como assim, Jefferson? Olha para o texto junto comigo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Qual é o contexto aqui, Jefferson? No domingo passado a gente viu o início do capítulo 4 e viu que depois que o Senhor Jesus ensinou a multidão, ele se retira, depois a multidão aparece novamente, ele está numa casa, ele mal consegue comer com os seus discípulos, e aí aquela multidão sufoca, ele sai dali pregando o dia inteiro, e aí ao anoitecer daquele dia, ele diz para os seus discípulos mais próximos: vamos sair daqui e vamos para o outro lado. E olha o que acontece, no versículo de número 36, deixando a multidão, eles, os discípulos, obedeceram. Eles ouviram o mestre e eles obedeceram aquilo que ele tinha pedido. E aí o que eles fizeram? Eles o levaram no barco, assim como ele estava, cansado, pregou o dia inteiro, eles obedeceram o mestre e o levaram. E aí outros barcos também o acompanhavam. E aí, apesar de obedecer à voz do mestre, de fazer exatamente aquilo que ele estava pedindo, eles são surpreendidos. Olha o que está escrito no versículo de número 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco. Quando a gente olha para esse trecho no original, o original mostra para a gente que era como se fosse, não uma chuvinha que aquele barco estava enfrentando, era de fato algo incontrolável, algo desesperador, é isso que é o sentido do texto. E eles estavam enfrentando isso de forma que o barco estava enchendo de água. E eles estavam lidando com essa situação. Obedeceram a Jesus e, apesar de uma vida obediente, estavam enfrentando algo difícil de controlar. Uma tempestade que estava assolando e levando quase o barco a naufrágio. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas tempestades na nossa vida, elas serão inesperadas. A iniciativa da travessia aqui não foi daqueles homens, dos discípulos. A iniciativa da travessia do barco para o outro lado, vamos sair daqui e vamos para o outro lado, passemos ao outro lado, foi de Jesus Cristo. E isso então significa que os discípulos não entraram naquela tempestade porque eles haviam desobedecido o Senhor.
Eles não entraram na tempestade porque eles estavam cansados do que estava acontecendo ali, e então decidiram se afastar da multidão e das pessoas. Nós somos melhores do que eles, vamos para o outro lado. Não, eles estavam naquela condição porque eles obedeceram. Eles entraram no barco porque Jesus disse que deveriam atravessar. E isso vai confrontar uma compreensão muito comum que eu e você às vezes temos na vida cristã. E qual é, Jefferson? A ideia de que se eu e você estivermos fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Deus, tudo na nossa vida deve estar permanentemente calmo. Porque afinal de contas, eu estou obedecendo. Jesus disse, faça isso, eu faço isso. Jesus disse, vá ao domingo à igreja, eu estou todos os domingos aqui na igreja. Jesus disse para eu ir para lá, eu vou, eu estou obedecendo. Eu sou crente, Jefferson. Eu venho aos cultos, eu oro, eu pratico as disciplinas espirituais, eu me consagro, eu tenho uma vida de santificação. E qual é a ideia, então, lógica? É que na minha vida, uma vez que eu estou fazendo tudo isso, a minha vida deve estar tranquila, a minha vida deve ir bem. E aí então a gente cria uma equação de que o Evangelho, ele nos prometeu isso. Só que o Evangelho nunca prometeu isso para mim e para você, meus irmãos. Nós criamos essa matemática em que fazer o que é certo é igual a uma vida boa, tranquila, com resultados. Porque Deus vai nos compensar por aquilo que estamos fazendo. Mas isso nunca foi o que o Evangelho prometeu para mim e para você. Obediência mais fé não é o resultado de ausência de sofrimento. Imaginamos que se então a gente serve, se a gente oferta, se a gente ora e fizermos tudo corretamente, Deus vai nos dar uma vida previsível. Mas veja aqui o que o texto está dizendo para mim e para você essa manhã, para que essa matemática humana se esvazie da sua vida. Os discípulos estavam exatamente onde Jesus pediu. Os discípulos estavam onde Jesus havia mandado estar, como eu e você, que estamos aqui, vivendo a nossa vida ordinária, honrando a Deus, amando a Deus, cumprindo os nossos compromissos, sendo responsáveis com o que fazemos. E às vezes, ainda assim, como na vida desses homens, tempestades serão inevitáveis na nossa vida. Tempestades vão chegar. É bem verdade que existem tempestades que são produzidas por decisões erradas que a gente toma. E nós somos responsáveis por isso. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam de mão dadas. Nós vamos passar por coisas porque tomamos decisões erradas, damos passos errados. Mas há sofrimentos na vida que não são consequências de decisões erradas, que não são consequências da nossa má administração das coisas. Há sofrimentos que são consequências de fatos que não estão no nosso controle. É esse o caso aqui do texto. Aqui a tempestade os encontra no caminho da obediência, quando eles estavam obedecendo. E isso significa para mim e para você que a presença da tempestade nas nossas vidas não significa ausência de obediência a Deus. Lembra-se de Jó? Quando ele estava passando tudo o que ele estava passando, qual é a primeira pergunta ali, a colocação que os amigos deles fazem? Ah, Jó, você deve ter feito alguma coisa de errado. Não é possível. Ninguém vai passar pelo que você está passando se não cometeu algum pecado. Bora, confessa o teu pecado, Jó. Alguma coisa aconteceu. Isso não é algo que é exclusivo meu e seu. Desde a antiguidade, a equação é que uma vida de problemas, de tempestades, é sinônimo de alguém que está fora da direção de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo para a gente. As tempestades vão nos encontrar, às vezes, no caminho da obediência. Isso não significa ausência de uma vida fiel a Deus. Você pode estar obedecendo e mesmo assim enfrentar uma crise, ser mandado embora.
Você pode estar obedecendo e ainda assim fiel no seu casamento e estar passando por um período difícil com a sua esposa. Você pode ter cuidado dos seus filhos no caminho do Senhor e ainda assim agora parece que eles se esqueceram de tudo que você ensinou. Você os educou da forma correta, mas agora você está vivendo uma vida cheia de preocupação com o que eles serão. Você pode servir essa igreja com sinceridade e ainda assim experimentar cansaço, oposição, traição. Essas coisas vão acontecer. Você pode conduzir seu trabalho com integridade e mesmo assim sofrer uma injustiça lá. Ser mandado embora, mesmo fazendo tudo corretamente. Deixa eu te dizer então uma coisa, meu irmão. O discipulado, viver o evangelho, a vida cristã, não nos entrega controle sobre o caminho. Ser filho de Deus, viver uma vida obediente ao Senhor, não vai entregar para você o resultado de isenção de tempestades na sua vida. Discipulado nos entrega não uma condição, um resultado, uma boa vida. O discipulado nos entrega uma pessoa para que eu e você possamos seguir. É isso que o Evangelho nos entrega. Não um resultado positivo, que vai dar tudo certo na minha vida, que eu vou chegar lá, que eu vou conseguir, que eu vou fazer as viagens que eu quero, a casa que eu quero, o carro que eu quero, o casamento dos sonhos. Não! Se essas coisas acontecerem na sua vida, Deus seja louvado por isso, porque tudo é graça, é favor imerecido. Mas o que o Evangelho nos promete é que pode ser que no meio de uma vida obediente você ainda passe por situações que não terá controle. E ainda assim, o Evangelho está te convidando, não para se agarrar em resultados, mas para se entregar uma pessoa para seguir. Então, como é que isso é resolvido, Jefferson? Observe que Jesus não diz para aqueles homens, vão para outra margem. Vão vocês para lá. O que Marcos está dizendo para nós é que Jesus disse, vamos juntos, passemos para o outro lado. Então, essa colocação do Senhor Jesus aqui, inclui a Ele. Ele não está dizendo que você vai para o outro lado sozinho e no meio do caminho você passará por lutas, dificuldades e tempestades e Ele vai estar aqui como telespectador observando a sua vida. Não, Jesus não envia esses homens sozinhos. Ele entra no barco, vamos juntos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Lá no outro lado, talvez a gente no caminho vai encontrar tempestades, discípulos. Talvez as coisas não acontecerão como a gente espera. Talvez vocês se frustrarão no caminho, porque vocês vão acreditar que andar comigo é sinônimo de bonança. E eu vou mostrar para vocês que nunca foi sobre resultados. Que a vida cristã nunca foi sobre mares calmos, mas sempre foi estar comigo. Sobre relacionamento comigo, seja nos mares calmos, seja nos mares turbulentos e nas tempestades. Portanto, meu irmão, a promessa não será de resultados para você, mas de uma presença constante durante toda a travessia das tempestades da sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho para mim e para você. E aí talvez você se pergunte, Jefferson, o que isso tem a ver comigo? Talvez o que esteja abalando sua fé hoje não está acontecendo comigo, mas talvez não seja apenas o sofrimento, mas o fato de você não esperar passar por isso nesse momento da sua vida. Eu não estou pronto para passar por isso. Eu não estou pronto para me despedir da pessoa que eu amo, Jefferson. Eu não estou pronto para lidar com essa idade, com um desemprego. Como é que eu vou me recolocar no mercado de trabalho? Eu não tenho mais tempo para isso. Senhor, eu não estava te obedecendo, eu não estava tentando fazer a coisa certa, eu não cuidava da minha família, eu não estava te servindo. E por trás de perguntas sinceras, muitas vezes existe uma expectativa equivocada. A expectativa de que porque fazemos,
eu e você vamos ter resultados positivos na nossa vida. Ah, Jesus, se o Senhor está comigo, então nada pode sair do controle. Eu vou saltar muralhas, eu vou enfrentar os meus inimigos, ninguém vai me deter, eu vou prosperar. É isso que a gente pensa, mas não é a notícia do Evangelho. Jesus nunca prometeu que estar com Ele o isentaria de caos. Jesus nunca prometeu que estar com Ele o isentaria de ter que se despedir de pessoas que você ama. Jesus nunca prometeu isso para a gente, mas Ele prometeu presença com você em toda e qualquer situação da sua vida. Passemos, a gente está junto. Seu coração está quebrado e eu estou vendo as suas lágrimas. Seu coração está preocupado e eu conheço a angústia do teu coração. Eu sondo você quando você deita, quando você levanta, quando sua mente está cheia de pensamentos e eles roubam o teu sono. Fé não é saber tudo o que acontecerá durante a travessia, irmãos. Isso é confundir controle com soberania. Fé é saber com quem a gente está atravessando a vida no meio das tempestades. Fé é saber com quem a gente pode contar quando tudo der errado e a gente não conseguir ter domínio sobre as coisas. Então, a gente não tem onde se agarrar. E então ele diz, passemos, estou junto com você. Isso é o que o Evangelho promete para a gente. Contudo, a tempestade não ameaça apenas o barco. Lembre-se que o texto diz assim, a água estava enchendo o barco. Só que a tempestade não está ameaçando apenas aquele barco de afundar. Ela alcança o coração dos discípulos. Ela alcança o coração daqueles homens. Sabe por quê? Porque as tempestades da nossa vida, o caos, não revela somente a nossa fragilidade. Ele vai revelar também aquilo que a gente realmente acredita sobre Deus. Preste atenção nisso. Todas as lutas e provações e circunstâncias da vida que eu e você passamos, não vão revelar apenas a nossa limitação humana, a nossa fragilidade. Essas coisas, lutas, provações, caos, vão revelar aquilo que realmente Deus é para você. E essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. Ela está aqui entre os versículos 38 a 39. Essa segunda verdade vai dizer para a gente que o Evangelho revela um rei que o caos não pode enfrentar. Olha o que está escrito aqui. Jesus então estava onde no meio dessa tempestade? Na popa, dormindo, com a cabeça encostada num travesseiro. Você consegue visualizar essa imagem? A tempestade comendo, a água entrando no barco, devia estar batendo no rosto dele, mas ele estava tão cansado, porque passou o dia inteiro pregando, e ele então dorme, cai naquele sono profundo, que ninguém consegue acordá-lo. E isso é maravilhoso, porque quando Marcos faz isso, ele está provando para mim e para você a plena humanidade de Jesus Cristo. Ele era Deus e plenamente homem. Ele, como eu e você, sentiu os cansaços da vida. E ele então aqui está dormindo. E olha só, os discípulos o acordaram. Sabe quando a gente precisa acordar o filho para ir para a escola de manhã, e a gente acorda e ele não acorda, e a gente fica ali brigando com ele, acorda. Ou o maridão, né? Aquele sono pesado no sofá e a gente precisa chamá-lo. Jesus estava assim. Os discípulos então começam a chacoalhá-lo. Acorda. E eles não só o acordam, eles clamam. Eles pedem por ajuda. E olha o que eles dizem. Mestre, não te importas que morramos? Não te importas que a gente está aqui sofrendo e a gente vai morrer, porque esse barco vai afundar. Olha que interessante, meus irmãos. Enquanto os discípulos lutam para impedir que o barco afunde, porque a água entrando e eles deviam estar tirando aquela água, Jesus ali dorme sobre um travesseiro,
consegue ver esse contraste entre o desespero dos homens e a calmaria de um Deus? Enquanto eles estão angustiados, acreditando que o fim chegou, há um Deus dormindo, descansando, porque Ele é soberano sobre todas as tempestades da vida. Consegue visualizar isso? E essa imagem que revela o desespero dos homens e o descanso de Deus, o seu sono, é uma crise para aqueles homens. É um desespero para aqueles discípulos. E eles dizem então: você não está vendo que a gente vai morrer? A gente está aqui, ó Pedro. Pedro já está gritando com todo mundo aqui, achando que é o chefe. Está dando ordem para todo mundo aqui. O outro, a gente descobriu que não tem balde suficiente nessa canoa aqui. A gente vai morrer, cara. E você está dormindo. Percebe comigo então uma coisa. Eles não dizem para Jesus: estamos perecendo. Ó Jesus, acorda. Estamos perecendo. Não é isso que eles dizem apenas. Eles dizem: o Senhor não se importa? O Senhor vai continuar dormindo enquanto eu sofro? É isso que eles estão dizendo. O medo rapidamente se transforma em uma acusação contra Jesus, que não é só reconhecimento do sofrimento, é uma acusação sobre aquilo que ele mostra a partir daquilo que eles estão sofrendo e vivendo. Jesus, o Senhor, está com uma realidade apática diante do caos da minha vida. Então, a tempestade está do lado de fora, só que ela começa a produzir uma tempestade dentro do coração daqueles homens. Até o início do capítulo 4, aqueles homens viram Jesus fazendo tudo, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo coisas milagrosas, revelando quem Ele era. Só que agora, a tempestade inesperada da vida, com a presença de Jesus apática, faz com que aqueles homens se desesperem ao ponto de que a tempestade inunde o coração deles. E o problema mais profundo, então, deixa de ser o problema de fora e começa a ser o problema de dentro. E qual era o problema de dentro, Jefferson? Duvidar de quem Jesus era. Duvidar do seu cuidado. Duvidar do seu caráter. Não te importas comigo, Senhor? E talvez seja exatamente isso que eu e você estamos fazendo no meio das tempestades da nossa vida. Essa é uma das experiências mais dolorosas que eu e você vamos experimentar na fé. Quando Jesus está presente, mas parece que Ele está silencioso. Eu me lembro que quando a minha irmã ficou doente, a Joelma ficou doente, ela perdeu rapidamente a fala. Em praticamente 4, 5 meses, a Joelma já não conseguia mais falar direito. Parecia que tinha um ovo dentro da sua boca. E eu me lembro que ainda quando ela podia falar um pouco, essa foi exatamente uma das perguntas que a Joelma me fez. Por que, Jefferson, eu oro e o Senhor Jesus não responde às minhas orações? Dúvida sincera, tempestade real, sofrimento concreto. Ela não tinha dúvida de quem Deus era, sua dúvida era outra: por que Ele se silenciou no meio das lutas da minha vida? Isso tem a ver com questionar quem Ele é. Não te importas comigo, Senhor? Porque talvez se importasse, não se silenciaria no meio do problema que o meu casamento está enfrentando, no meio dessa recolocação que eu preciso. Nós oramos, mas nada muda. Pedimos uma resposta, mas o céu parece fechado. Esperamos uma intervenção, mas Jesus parece estar dormindo na popa. E então o que acontece no coração de filhos de Adão? A gente duvida do seu poder. Não te importas comigo? A gente começa a suspeitar do seu cuidado.
E aí então há momentos na nossa vida que a pergunta mais profunda não é Deus pode, não é essa. Porque a gente não tem dúvida que Ele pode. Nós sabemos que Ele pode. A pergunta que nos atormenta é: Deus se importa? Ele está vendo de fato o que eu estou passando e sentindo a dor que está me consumindo? E então olha o que acontece. Versículo de número 39. Ele se levantou. E quando ele se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou, se calou. Jesus se levanta e ele repreende o vento e o mar e diz para eles: silenciem-se, emudeçam-se. Ele não faz uma longa oração, ele não dobra os joelhos, ele não faz uma grande petição, ele não negocia com o mar, ele não negocia com os ventos, ele não luta contra a tempestade, ele simplesmente ordena, porque ele é soberano sobre todas as tempestades da nossa vida, sejam elas quais forem. A palavra que está na tradução é repreende. Essa palavra grega que foi utilizada aqui é a mesma palavra que é utilizada quando Jesus expulsa os demônios pouco antes, quando ele repreende os demônios. Sabe o que está acontecendo aqui? Marcos está dizendo para mim que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre demônios, ele tem autoridade sobre as doenças, mas ele tem autoridade sobre toda a criação, porque ele é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Fiquem amordaçados, fiquem em silêncio, acalmem-se. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus se levanta do barco quando o coração desses homens está desesperado. E ele fala com o mar. Ele não fala com esses homens, percebe? Percebe que logo de início, quando ele acorda, ele não olha para Pedro e fala assim: e aí, Pedro? Chuva? Né? Não, ele não fala com os discípulos. Ele fala com o mar e com o vento. E ele fala como um rei fala. Ele ordena, ele repreende. E ele fala como um rei fala aos seus súditos. Quando ele fala, a criação ouve a voz do seu Criador e obedece. Quando ele fala, os seus súditos se curvam diante dele e se prostram diante da sua soberania, porque eles reconhecem a voz daquele que os criou e se rende. Agostinho, no meio das suas confissões, ele está vivendo uma crise de fé. E então, ele começa a procurar Deus na sua angústia de fé. E ele diz: eu procurei nas estrelas, eu procurei no sol, eu procurei na lua, eu procurei nas coisas criadas, e eles diziam para mim: não somos o teu Deus, procura Ele em outro lugar, acima de nós. Então eu olhei para os luminares, e eles me disseram: não somos o teu Deus, nós não somos o que você procura, para de procurar a solução das tempestades da sua vida nas coisas criadas. Nós não somos o teu Deus, procure-o acima de nós. Então, ele se levantou do barco e disse: acalma-te, cala-te. Ele repreendeu o mar e o vento, porque ele está acima de nós. Ele é outro, e é ele que governa soberanamente todos os cantos e todos os detalhes da sua vida. O vento cessa, o mar se aquieta. Obrigado, meu irmão. E imediatamente surge uma grande calmaria. Olha o que acontece então. O vento se aquietou e fez-se uma completa bonança.
Meu irmão, no imaginário bíblico do Antigo Testamento, o mar nunca foi sinônimo de caos. Quando você olha para os textos de Salmos, quando você olha para Jó, você vai ver que Deus sempre exerce domínio sobre os mares. É Ele que coloca ele na palma das suas mãos, é Ele que coloca os limites até onde Ele vai, Ele com sua voz e seu juízo seca os mares. O mar nunca foi sinônimo de caos. E o que então Marcos está dizendo para mim e para você é sobre a identidade divina de Cristo. Como assim, Jefferson? Porque se no Antigo Testamento Deus governa sobre os mares e tem domínio sobre eles, coloca os limites, e esse homem que está aqui no barco, ele tem domínio sobre os mares e sobre o vento, logo, ele é o próprio Deus que está andando comigo no meio das tempestades da minha vida. É isso que Marcos está fazendo, ele está apontando a divindade desse homem, porque todas as coisas estão sob o seu domínio e sobre o seu governo. E o que isso tem a ver comigo, Jefferson? Existe algo, meu irmão, na sua vida que não está te obedecendo? Existe algo na sua vida que você gostaria que te obedecesse, que fosse diferente, mas não é, não acontece. O mercado não lhe obedece, a doença não lhe obedece, o seu casamento parece que não está te obedecendo, o futuro dos seus filhos não te obedecem, você não consegue dar passos profissionalmente, as coisas não te obedecem, pessoas não te obedecem, seu corpo não responde mais. Vou fazer 44 anos, irmãos, e depois dos 40, eu vou dizer para você uma coisa, cuida da saúde, não é? Parece que o corpo não aguenta mais. Meus filhos têm uma energia que eu falo, de onde vem? Jesus, me ajuda. Eu digo para Clara, onde desliga? E ela, papai, vamos brincar. E começa às 8 da manhã e vai até meia-noite. O meu corpo não responde, não obedece mais. O tempo não obedece mais. Essa semana minha mãe teve bastante crises de saúde. E aí eu e Thaís estávamos conversando. E a Thaís falou assim, poxa, senti sua mãe muito abatida, Jefferson. Ela vai fazer 80 anos. O tempo não obedece mais. Eu queria dizer para ele, vai devagar. Ele não obedece mais. Mas grande parte da nossa ansiedade nasce da tentativa que eu e você temos de querer obrigar a vida a nos obedecer. Desse jeito, dessa forma. E como as coisas não acontecem como queremos, então a gente vive ansioso. A gente quer controlar o que os outros pensam, a gente quer prever resultados, as decisões, só que a gente não consegue. E aí, o que acontece? Somos tomados pelo medo. E o medo nos leva a uma consequência direta: desconfiar daquele que é Deus e tem controle sobre todas as coisas da nossa vida. Só que o Evangelho não diz que todas essas coisas passarão, não diz que se você obedecer, então vai dar tudo certo. O Evangelho anuncia que tudo permanece sujeito à soberania e ao controle de Deus. É isso que o Evangelho diz. Não importa o que você esteja passando, não importa que as coisas não te obedeçam. O Evangelho diz para mim e para você, acalme-se, controle-se, tudo está no controle dele, não no seu. E tudo se submete ao seu senhorio, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Isso não significa que Jesus sempre fará o mar se acalmar nas nossas vidas. Não significa. Essa também é uma verdade dura que você precisa entender hoje. Isso não significa que eu e você, todas as vezes que o clamarmos, em algum momento o mar vai se acalmar. Esse texto descreve uma intervenção específica.
E talvez isso aconteça na minha vida e na sua vida também. Mas isso não é uma fórmula. Isso não é uma receita de bolo. Que toda crise um dia, imediatamente quando a gente clamar a Ele, importuná-lo do seu sono, então imediatamente as coisas vão mudar na nossa vida. Não. Jesus algumas vezes vai acalmar algumas tempestades ao nosso redor, irmãos. Em outras, Ele vai sustentar a nossa fé enquanto a gente atravessa as tempestades. Eu não vi minha irmã se levantar da cama. Eu não vi ela voltar a falar. Foram quase 9 anos acamado. Mas eu vi o cuidado de Deus sobre ela. Em todos os anos, nenhuma ferida abriu em seu corpo. Em 9 anos, na mesma posição. O Senhor não nos livrou da tempestade, mas nos sustentou para passar por ela. Porque Ele não vai prometer resultados, mas Ele vai prometer para você presença e seu controle soberano sobre toda e qualquer situação da nossa vida. Porque nenhuma das tempestades, nem o caos, nem o que você está passando vão assumir o trono que dita as ordens sobre os acontecimentos da sua vida. Quem está sentado no trono é o Senhor nosso Deus, que morreu, mas venceu a morte e está à destra de Deus Pai. Então, quando o seu coração perguntar, Ele não se importa, o que eu devo fazer, Jefferson? Olhe para o Calvário, olhe para a cruz, e você então verá o Cristo que entregou a própria vida por mim e por você. E então você não poderá acusá-lo de indiferença, porque quando você olhar para o Calvário, Ele vai dizer: eu me importo por você, eu dei a minha própria vida para que você estivesse comigo por toda a eternidade. Não são as tempestades que definem o meu amor leal por você, eu me importo, eu encarnei por você, para que aonde eu estivesse, você pudesse estar comigo também. Então, depois de acalmar o mar, Jesus se volta para os discípulos. Por quê? Porque o objetivo daquela noite não era acalmar a tempestade que estava lá fora. O objetivo era formar aqueles homens em discípulos maduros de Jesus Cristo. Era acalmar a tempestade no coração para que eles fossem homens que olhassem e soubessem quem é o Deus deles. E essa é a terceira e última verdade que eu quero terminar com vocês essa noite. Ela está aqui nos versículos 40 a 41. Olha o que está escrito. Então, depois que ele acalma a tempestade, perguntou aos seus discípulos. Ele se virou para eles agora. Agora eu vou falar com vocês. Por que vocês estão com tanto medo? Parece uma pergunta idiota, não é? Olha a tempestade, cara. Que pergunta é essa? Você não está vendo? Olha o barco todo arrebentado. E aí Jesus vira para eles e pergunta: mas por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Olha que maravilhoso, meus irmãos. A terceira verdade desse texto vai mostrar para mim e para você que o Evangelho transforma medo em reverência, em reconhecimento. Ele nos muda de fora para dentro? Não, de dentro para fora. Então, depois de repreender o vento, de acalmar a tempestade, Jesus faz essa confrontação. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão desesperados? Vocês não possuem fé? Veja comigo aqui então. Jesus não está repreendendo aqueles homens porque eles perceberam o perigo. Não, o perigo era real. Não é o que Jesus está fazendo. Jesus não está falando, não tem perigo aqui. Jesus não está dizendo isso. O barco estava enchendo,
A fé bíblica não exige que a gente negue a realidade das coisas, meus irmãos. Fé não é olhar para um barco cheio de água e dizer, não há água aqui. Não, isso não é fé. Fé não é ignorar a realidade. Dói. Eu estou sentindo na pele. Eu tenho saudades. Agora, antes do começo do culto, eu estava conversando com uma irmã e eu dizendo assim, faz 9 anos que eu sinto saudades da minha irmã. E a saudade não vai embora. E talvez nunca vá. Mas eu tenho que lidar com ela. Então, isso é real. Isso acontece. Fé não é fingir que a doença não existe. Que a conta não chegou e eu não tenho dinheiro para pagar. Que o casamento não está em crise. Que o sofrimento não dói. O problema dos discípulos foi outro. Jesus está repreendendo eles por outra coisa. O problema dos discípulos foi não reconhecer quem estava no barco com eles. Não foi identificar a tempestade, mas foi duvidar de quem era aquele homem que estava com eles no barco. O problema então é esquecermos na nossa vida de quem está atravessando as tempestades conosco, irmãos. É quando eu e você interpretamos Jesus a partir dos problemas, das tempestades, ao invés de interpretarmos as tempestades e os problemas a partir de Jesus. Esse é o problema. O problema é quando os nossos olhos olham mais para os problemas e não olham para aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E a gente se agarra no caos, no desespero. O medo dizia para aqueles homens, o barco está enchendo, logo Jesus não se importa. Só que a fé, ela deveria dizer outra coisa. O barco está enchendo, mas Jesus está aqui. Ainda não compreendo porque que ele dorme quando a água está batendo no rosto dele, ele está vendo o meu desespero. Mas eu sei quem ele é. Eu sei que ele pode, que tudo se submete ao seu senhorio. Eu sei que por mais que os meus olhos não enxerguem, por mais que eu não entenda, ele está comigo, passando no meio dessa tempestade. Perceba então uma coisa, fé não é confiança em um resultado específico, é confiança em uma pessoa. Fé não é confiança na bonança, fé é confiança em quem está comigo no barco, no meio das tempestades. É isso que é fé. E é isso que Jesus, então, quando pergunta para esses homens, está provocando neles. Ele quer conduzir esses homens a um relacionamento crescente com Ele. Ele quer que esses homens sejam maduros. Então, por isso ele pergunta, por que vocês estão com medo? Não é ignorar o problema, é eles ignorarem quem está com eles. E talvez seja isso que você está fazendo no meio das lutas que está enfrentando. Se fé fosse apenas acreditar que Jesus impediria a morte naquele momento, todos aqueles discípulos teriam se frustrado com Jesus, porque a maioria deles morreu por causa da fé, por causa do Evangelho. Então a fé cristã não afirma, nada ruim jamais acontecerá. A fé cristã declara, nada poderá me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada e nem a fome, nem anjos, nem demônios, nem a vida e a morte, nenhuma coisa tem poder de me separar do teu amor leal. Eu sei que você está comigo por mais que eu esteja enfrentando tempestades. E qual é o resultado dessa provocação, Jefferson? Versículo de número 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a beleza dessa imagem que Marcos termina aqui. Lembra que ele começa a dizer que eles estavam apavorados por causa da tempestade? Agora Marcos usa essa mesma palavra para dizer que eles estão apavorados, mas agora é por outra coisa.
Antes os discípulos estavam com medo da tempestade, agora eles estão tomados de pavor e temor diante de Jesus, diante de quem Ele é. O temor não desapareceu, ele mudou de lugar. Quando eles perceberam quem é que estava com eles no barco, eles descobriram que não se passava apenas por um homem, ele era Deus, e ele era muito maior do que eles imaginavam. Marcos usa umas palavras interessantes, adjetivos: uma grande tempestade, um grande vento, um grande mar. Mas eles descobriram que quem era grande de fato é aquele que com a sua voz toda a criação se submete aos seus pés. Ele é grande, Ele é Senhor. Quem é este? É a pergunta então. Quem é esse homem que está no meio do caos comigo? Quem é este que está no meio da tempestade comigo? Ele é Jesus, meu irmão. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que encarnou porque se importa com você. E isso significa que o maior milagre daquela noite não foi o mar ter se acalmado. Sabe qual foi o maior milagre daquela noite? Foi os discípulos começarem a perceber quem estava com eles. E esse é o maior milagre que pode acontecer hoje de manhã aqui. Não é Jesus dar um basta nos problemas da sua vida, mas é você reconhecer quem está com você no meio das tempestades que você está enfrentando. Porque quando você reconhecer o seu senhorio, que Ele é grande, maior do que qualquer problema, que Ele é soberano sobre todas as coisas, então não importa o que a gente passe, vai doer, mas Ele estando comigo, eu tenho certeza que Ele tem planos maiores do que os meus para a minha vida. Meu irmão, aquela não seria a última tempestade enfrentada por Jesus. Algum tempo depois, Ele entrou em uma outra tempestade, numa outra noite escura. Ele não estava num barco, Ele estava numa cruz. Não seria cercado pelas águas do mar, como nós vimos aqui, mas Ele seria voluntariamente inundado pelo oceano dos nossos pecados, porque Ele se importa. Naquela noite da Galileia, Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e disse: acalma-te, silenciem-se. Mas na cruz, Ele entrou na tempestade por mim e por você. O caos que deveria destruir a minha vida e a sua vida caiu sobre Ele. O justo tomou o lugar dos injustos, dos culpados. O Filho de Deus atravessou a morte, mas ao terceiro dia, Ele chegou a outra margem. E quando Ele chegou a outra margem, Ele disse assim: vocês estarão comigo também. Vocês vão chegar lá também. Não desanimem no meio da tempestade. Eu estou indo preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês possam estar comigo também, porque eu me importo com vocês. Por isso, a cruz responde definitivamente à acusação dos discípulos. Jesus, não te importa que pereçamos? A cruz, o Calvário grita: me importa. Por isso eu decidi perecer para te salvar. E hoje, a pergunta que eu e você precisamos responder é a mesma desses discípulos. Quem é este? Quem é este que chama os improváveis? Que chamou você? Quem é este que confronta a religião? Quem é este que forma uma nova família, que se sentam com ele na mesa? Quem é este que lança semente no reino e ela cresce sem esforço humano? Quem é este que dá ordem aos ventos e às tempestades da minha vida e ela se acalma? Ela obedece. Ele é Jesus Cristo, meu irmão, o Filho de Deus, e Ele quer se revelar para você, para que você o conheça.
Se você deseja o conhecer, eu quero te convidar então a curvar sua cabeça. E você vai fazer uma oração muito simples, dizendo: eu abro mão dos controles da minha vida. Eu abro mão das expectativas ilusórias da minha vida sobre resultados. E eu deposito a minha fé, não mais nas coisas, mas em uma pessoa, aquele que está comigo no barco. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar com meus irmãos hoje aqui. Isso é maravilhoso. É maravilhoso viver em comunhão, em comunidade, porque as tempestades das nossas vidas são reais, mas saber que o Senhor nos deu um ao outro para poder dividirmos as nossas angústias, isso é maravilhoso, Jesus. Isso é prova de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor está conosco no meio das lutas e das tempestades que enfrentamos. Mas talvez até hoje, eu e meus irmãos estamos olhando para essas lutas e tempestades a partir dos resultados, e não a partir daquele que está conosco no meio dela. Abre os nossos olhos para te vermos, Jesus, no meio das tempestades e barcos afundando da vida. Abra os nossos olhos e que a tua calma preencha o nosso coração de tal forma que nada nos desestabilize. Não importa o que passemos, porque a gente pode não entender, mas a certeza de quem está conosco, de quem tu és, é o que define que vamos chegar do outro lado seguros, porque o Senhor está conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.